Na continuação do artigo da revista Chiesa Viva, sobre Paulo VI, seus ditos e feitos. Estes exemplos de ditos e feitos continuaram a tecedura do ministério papal de Paulo VI em todos os campos dogmáticos. O que ocorre? Moral litúrgica, pastoral, demoliu até algumas encíclicas que tinha condenado o comunismo, o modernismo e a maçonaria. A sua escandalosa passividade perante o cisma holandês, perante a difusão de catecismos heréticos. Não condenou o herético maçom jesuíta Teilhard de Chardin, lançou toda a tradição às urtigas, com destruição e reconstrução feita por etapas, que se substituísse o hábito de falar por outro civil, eliminou todas as ordens menores, a tonsura, ostiariato, exorcitado, subdiaconato, permitiu com celebrações de pastores anglicanos, permitiu a comunhão na mão e até dar a comunhão a raparigas de mini saia. Aboliu o latim na liturgia, obrigando a língua nacional, até mesmo aos dialetos. Destruiu a música sacra, até como o uso tantã e do rock. Mandou rodar os altares, mesas para ceia, protestante frente ao povo. Contra o Humani Generis. Fez da religião uma serva do mundo, porque a religião para ele deveria ser renovada. Permitiu a demolição dos dogmas, deixou obscurecer os sacramentos e demolir os mandamentos. Como o seu famoso ajornamento, para se adaptar ao mundo, esvaziou os seminários, noviciados religiosos, deu à igreja padres sindicalistas de esquerda e reduziu a mensagem da cruz a um vil humanismo. Abandonou a tiara, símbolo de poder pontifício, aboliu o pastoral, usou o seu peito durante anos, o épodo de Caifás, o sumo sacerdote judeu que condenou Jesus Cristo à morte, por se declarar filho de Deus, né? Recebeu mulheres de mini saia, como a Cardinale, e raparigas em calções, em hot pants. Recebeu os escandalosos hippies, cantores, Beatles e conjuntos pop diversos, né? Tornou obrigatória a demissão dos bispos aos 75 anos, suprimiu muitas festas de preceito, suprimiu a abstinência da carne, a sexta-feira, emitiu um decreto para o matrimônio misto, sem exigir o batismo católico dos filhos. Tentou várias vezes suprimir a vida de clausura. Enviou o cardeal Hildebrand como seu legado às assembleias luteranas e para fazer o elogio a Lutero, né? Destruiu o triunfalismo na igreja, criando o slogan "A Igreja dos Pobres", né? Mas que na realidade não passa de um chavão da mentalidade laica, maçônica e marxista. O seu pontificado entrou no Vaticano como
embaixadora, uma mulher de 28 anos. Abençoou os pentecostais que dançavam, urravam em São Pedro e teve como que um encarniçamento em destruir os estados católicos na Espanha, Itália e etc. Na sua profissão de fé, na Praça de São Pedro, em 30 de junho de 1968, tão aclamada, né? Ninguém notou que Paulo VI excluía expressamente com que o seu credo fosse uma definição dogmática. Um fato gravíssimo, porque toda proposição, objeto do credo, constituía-se em verdade revelada, de fé divina, certificada na Sagrada Escritura e na tradição apostólica, né? Foi um cristianismo, o seu despregado da cruz, isto é, um Cristo considerado sim como um libertador, não do pecado, mas do sofrimento, da sujeição. Queria um evangelho posto ao serviço da justiça social, misturado com a Carta dos Direitos do Homem. Uma evangelização reduzida a um diálogo e não para a conversão. Deu o primado não ao sobrenatural, mas ao natural, ao social e ao temporal. O primado do reino de Deus e da vida eterna substituiu-o pelo primado do mundo. O diálogo foi, durante todo o seu pontificado, não para pregar o Evangelho, mas para o desenvolvimento integral do homem. A nova igreja de Paulo VI rompeu com o passado, dizendo que a religião de Deus que se fez homem encontrou-se com a religião do homem que se fez Deus. Assim, a sua nova religião era a religião da maçonaria. Nos seus escritos e discursos, Paulo VI só acenou a glória de Deus e a salvação da alma, mas o seu objetivo era empregar todos os seus esforços para a promoção de um humanismo pleno. Paulo VI anula a excomunhão, latea sentença de São Pio X contra os eclesiásticos que impugnavam o decreto lamentável e a encíclica Pascendi, e impõe que não se falasse mais em excomunhão. Encheu todo o seu pontificado com a pregação dos direitos do homem, que substituem os direitos eternos de Jesus Cristo, continuando a identificar a evangelização com a defesa dos direitos do homem. A sua famosa Populorum Progressio, de 26 de março de 1967, é toda de sabor marxista, né? Porque a sua justiça emparelha com a palavra igualdade, porque a fusão das religiões com o seu projeto Utopia, Paulo VI abalou a instituição da igreja, porque diferente do seu modo de pensar, de educar, de viver para se tornar um humanismo ateu, ele próprio falou da autodemolição da igreja, se bem que ele se dava a atribuir a parte de Leão na decadência da igreja atual, né? A sua política, chamada posteriormente Ostpolítica Vaticana, tinha relações obscuras, clandestinas, de iniciativa própria com a Rússia e certas outras potências do leste, traindo deste modo Pio XII e a Itália. Paulo VI, em Uganda, manifestou respeito
e afeto para com o primeiro-ministro Obote, ladrão, sanguinário. Depois lançou uma mensagem de libertação e igualdade racial como um apelo à insurreição geral da África contra o homem branco, um anticolonialismo, né, de Paulo VI, assim sendo semelhante ao da ONU, ou seja, do capitalismo internacional, o imperialismo russo e chinês, né? A sua abertura ao diálogo, à reconciliação, à cooperação com o comunismo, o fez esquecer as perseguições e os perseguidos cristãos. A Igreja do Silêncio foi a condenação de um crime sobre testemunhas de que deixavam matar para testemunhar e defender Jesus Cristo. O Vaticano II não condenou o comunismo por vontade explícita de Paulo VI. A famosa abertura ao leste, né, de Paulo VI foi um verdadeiro matadouro para a fé. Então a abertura dita, né, do Ostpolitik torna-se a maior traição de todos os tempos, porque Paulo VI se servira da Igreja para fins subversivos, fazendo de Cristo um revolucionário social para o bem-estar humano, né? Quando, na verdade, a Igreja do Silêncio incomodava o silêncio da Igreja de Paulo VI, por isso o cardeal Slip, após dezenas de anos de gulag e de trabalhos forçados, foi mandado por Paulo VI para o Vaticano para rapidamente se encerrar numa prisão. Como me disse o próprio, né, em uma entrevista, aqui esse trecho com relação ao autor da revista, né? O próprio fez a entrevista. Bem, em todos os momentos, está fichada na minha mente a odisseia passada no Gulag soviético e a minha condenação à morte, mas em Roma, dentro dos muros do Vaticano, vivi momentos piores. Foi palavras dele, né? E também, que dizer de Paulo VI, pela sua inqualificável decisão de depor o cardeal Mendes-Winter do seu cargo de primaz da Hungria, onde este conduzia a igreja sem aceitar o virar de casaca, né, da igreja montiniana. O cardeal, durante a visita que foi feita a ele, né, em Viena, disse que cria que Paulo VI entregou países cristãos inteiros nas mãos do comunismo. Mas Paulo VI, em Fátima, decide ir ali, mas para um breve ato de presença somente. Para cumprir isto, é uma viagem rapidíssima de caráter privado, para evitar encontrar-se com Salazar, que considerava um ditador colonialista, né? E não fez escala em Lisboa, mas na base aérea de Monte Real. E depois da Rolls-Royce, direto à Cova da Iria, onde não falara do essencial da mensagem, da vontade divina que quer estabelecer no mundo, a devoção ao coração imaculado de Maria. Mas Paulo VI havia já condenado os que exaltam Maria de modo, por vezes, excessivo, ultrapassando os limites da justa proporção doutrinal ou cultural.
Depois da Santa Missa, num pódio junto ao altar, Paulo VI recebe a irmã Lúcia, a qual queria falar-lhe, né? Mas Paulo VI, todavia, disse-lhe: veja, não é o momento, e depois, se quer comunicar-me alguma coisa, diga ao seu bispo. Ele me comunicará. Seja muito confiante e obediente ao seu bispo. Bem, a irmã Lúcia, então, teve de ir. A irmã Lúcia, reiterando-se, levada em lágrimas, né? O Papa caminhou em direção à imagem de Nossa Senhora para depor um rosário entre as duas mãos. Não conseguindo, lançou o rosário a seus pés. De qualquer modo, os temas do grande segredo, como também os erros da Rússia, a devoção reparadora ao coração imaculado de Maria, foram totalmente ausentes da sua pregação. A sua hoste política, no seu pontificado, visava e conduziu a uma firme aproximação com a Rússia bolchevique. Quando foi a Fátima, em 3 de maio de 1967, passou em frente a Nossa Senhora sem querer voltar os olhos para ela, nem recitou o rosário com a multidão, nem sequer uma Ave Maria, quase esquecendo que a Senhora de Fátima será um dia ela a esmagadora, né, da cabeça da serpente, Satanás. Paulo VI fez a abertura ao mundo, já condenada na Passende de São Pio X. Desmantelou o baluarte antimodernista. Quis o diálogo, mesmo com a maçonaria. Abriu a igreja à democracia universal, não obstante ao magistério passado. Na carta apostólica de Pio XII, de Gregório XI, da Mirai-vos, de Pio IX, quanto à cura, de Leão XIII, a imortalidade, favoreceu o mal com a sua tolerância indevida, deixou divulgar o catecismo perverso, tornou-se artífice principal de autodestruição da Igreja Católica. Mas, na sua fixação em querer, podemos dizer, reconciliar a Igreja e o mundo moderno com a sua filosofia subjetivista, né, fez diminuir o sacerdócio ministerial, aproximando dos pastores protestantes e do sacerdócio dos fiéis. Se bem que Paulo VI não tivesse nenhuma formação teológica e se bem que lhe faltasse espírito sobrenatural. Apesar disso, no Concílio Vaticano II mudou e profanou literalmente toda a religião católica. Na eclesiologia, na teologia dogmática e moral, na exégese bíblica transmitindo-a em latim, tradita, a ditadura das opiniões na catequese subversiva, na liturgia, maltratada no ecumenismo e no novo Código de Direito Canônico. E no geral, em toda a humana e inumerável devastação espiritual, perpetrada em todos os campos pelo neomodernista Montini. O que mais nos espanta aqui
Já vimos que a nova igreja de Paulo VI se inicia com o novo concílio, mas e toda a sua aberrante novidade de nova eclesiologia, da nova teologia, da nova exégese, da nova catequese, a nova liturgia, o novo culto eucarístico e do novo Código de Direito Canônico. Mas o Senhor Deus ainda, no nosso tempo, não deixa que faltem vozes admoestadoras de espíritos dotados de lúcida percepção, como o do cardeal Pacelli, que ainda antes do Vaticano II disse ao seu colaborador, o conde Galeazzi, disse ele: estão à minha volta os inovadores que querem disfarçar a capela mor, a capela sagrada, destruir a chama universal da igreja, rejeitar os seus ornamentos, obter remorso pelo seu passado histórico. Pois bem, tenho a convicção de que a igreja de Pedro deve apropriar-se do seu passado, ou cavará a sua própria tumba. Virá um dia em que o mundo civilizado renegará o seu Deus, em que a igreja duvidará como Pedro duvidou, será tentada a crer que o homem se tornou Deus. Que o seu filho não passa de um símbolo, uma filosofia como tantas outras. E nas igrejas os cristãos procurarão em vão a lâmpada vermelha onde Deus os espera. Como a pecadora que gritou diante do túmulo: onde o colocaram? Do livro de Monsieur Rocher, Pio XII, Devant Histoire, 1989. O verdadeiro rosto do novo concílio de Paulo VI é o de já não ser de fide, mas de apenas um concílio pastoral, um conciliábulo que depois teve de menções de tempestade, como confessou o próprio Paulo VI no seu discurso à audiência geral de 15 de julho de 1978. A hora presente é hora de tempestade. O concílio não deu a tranquilidade, mas, infelizmente, suscitou agitação. Isso foram as próprias palavras de Paulo VI. A maior parte dos padres conciliares era da ala progressista, juntamente com João XXIII e Paulo VI, vindos da corrente modernista, que assinalaram os documentos do Vaticano II na Pelgada da Nouvelle Teologia, condenada por Pio XII na sua Humani Generis, de 1950. Pelo que se é levado a pensar que o Vaticano II foi uma verdadeira quinta coluna das forças judaico-maçônicas. Mas está sob o olhar de todos, enfim. A crise doutrinal e moral da atual Igreja Conciliar, por nós aqui, pelo artigo desta obra, desta revista, e de seu autor, já denunciada e condenada em quase todos os nossos escritos aqui, viu? A igreja, então, deverá cooperar na redenção do seu fundador. Deve retomar e viver a sua paixão e sofrer a Sexta-feira Santa como Jesus. Para isso deve dispor de santos bispos, santos sacerdotes, com a vontade de firme, decidida, de defender os que sanguíneam os direitos de Deus.
Se a igreja não fosse divina, o Vaticano II tinha enterrado, mas nós pensamos na promessa de Jesus: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isto está em Mateus 16 e 18. E disse também: eu estarei convosco até o fim dos tempos. Mateus 28 e 20. E então a sua intervenção destruirá com o sopro da sua boca a arrogância de Satanás. A ação principal de demolição da igreja no pontificado de Paulo VI pode definir-se assim: demolição do Santo Ofício, guardião da ortodoxia, abrogação do juramento antimodernista, a escandalosa passividade frente ao cisma holandês, autorização de uma edição italiana do Catecismo dos Heréticos Holandeses, a visita à Assembleia do Conselho Ecumênico das Igrejas, o esfacelamento do tesouro litúrgico, a, podemos dizer, luteranização da missa, as homenagens públicas rendidas a Lutero, a demolição da vida religiosa e clerical, a nomeação constante de bispos liberais ou progressistas na sede do Vaticano. Para todo o mundo católico, e todo aquele conjunto de atos dos mais, e dos quais um só basta para desonrar um pontificado. As convicções de Paulo VI são aquelas que apresentamos no livro. Paulo VI Beato, ou seja, a sua nova religião, né? A sua abertura ao mundo, sua abertura ao modernismo, a sua abertura à democracia universal, a sua tolerância e cumplicidade, a sua abertura ao comunismo, a sua missa ecumênica. Como moto próprio, Sacrum Diaconatus Ordinem, Paulo VI estabelece que podem ser chamados aos diaconatos os homens de idade madura, sejam solteiros, sejam unidos pelo matrimônio. Um gesto papal que anunciava a ordenação sacerdotal para casados. Com motu próprio, matrimônio mista, Paulo VI dispensa o cônjuge não católico da promessa de deixar, batizar e educar os filhos na Igreja Católica. Esta norma passou posteriormente ao Código de Direito Canônico de 1983, no cânon 1125. Com o motu próprio engravescente, Paulo VI proíbe aos cardeais maiores de 80 anos a participação no conclave. Foi uma medida para remover da cúria e das dioceses elementos tradicionalistas, né? Porque não adaptados à sua nova Igreja Conciliar do Vaticano II, com a instrução Memoria Domini, Paulo VI autoriza as conferências episcopais. Com essa de conceder a destruição, veio também a
distribuição da comunhão, também na mão, foi outro gesto sacrilégio. Em 1969, Paulo VI, com a instrução Fidei Custos, autorizava os leigos a distribuir a Santa Comunhão contra a missão que Jesus tinha reservada aos apóstolos e o clero. Durante o seu pontificado, Paulo VI, enquanto, por um lado, aceitou amizade com os dissidentes, com os heréticos, com os mundanos, com os revoltosos, com os ateus, e abertura a todas as religiões. Por outro, manteve constante hostilidade e a inflexibilidade com os defensores da fé católica. Recusou receber 4.000 católicos tradicionalistas de todo o mundo, mas recebeu em audiência, em vez de ser um grupo, recebeu o grupo de rabinos talmúdicos e o patriarca de bonzos. Esses bonzos, né? Aboliu o juramento antimodernista de São Pio X, que tinha também prescrito uma profissão de fé do Concílio de Trento, já prescrita por Pio IV, e o de cancelar no Evangelho imperativo do 7 de Cristo foi uma verdadeira traição à fé. Contra e com a sua desculpa, de um ajornamento, também doutrinal, Paulo VI abre a porta para todos os gêneros de heresia. Que dizer então de Paulo VI que ainda antes de sua eleição, a pontífice tinha já deixado entrever a sua religião. De fato, no seu discurso de 27 de março de 1960, em Turim, disse que o homem moderno não chegará um dia, à medida que os seus estudos científicos progridam e descubram a realidade existente no interior da matéria, a prestar ouvido à voz maravilhosa do Espírito, que nela palpita, não será a religião de amanhã. O próprio Einstein não vislumbra a espontaneidade de uma religião de hoje. O trabalho não está já comprometido na trajetória direta que ruma à religião? Bem, mas isto é panteísmo, telhardismo, esse atelhade de Chardin. Paulo VI, por isso, confirma o ajornamento da igreja ao mundo. A igreja disse, procura adaptar-se à linguagem, aos costumes, às tendências dos homens do nosso tempo, todos absorvidos na rapidez da evolução material e grandemente exigentes na sua particularidade individual. Este desatinar de Paulo VI é referido no que dele escreve Jean Guiton. Seu grande amigo na sua obra, O Diálogo com Paulo VI, diz, não me sentia inclinado para o clero, que por vezes me parecia estático, fechado, mais interessado em conservar do que em promover, implicando a renúncia, a tendência terrena na medida da sua condenação do mundo. E disse também isto, que o mundo saiba, a igreja olha com profunda compreensão e
sinceramente disposta não já a sujeitá-la, mas a servi-lo. E ainda tínhamos certamente a intenção de falar da severidade dos santos para com os males do mundo. Muitos estão ainda familiarizados com os livros de ascese que trazem um juízo globalmente negativo sobre a corrupção terrena, e ainda certo que não vivemos num clima espiritual diferente, sendo convidados especialmente com o atual concílio a ter um olhar otimista sobre o mundo moderno, com os seus valores, as suas conquistas, a célebre Constituição Gaudium et Spes, e sempre um encorajamento a esta atitude espiritual nova. Nosso testemunho é um sinal da atitude da Igreja para com o mundo moderno. Uma atitude feita de atenção, de compreensão, de admiração, de amizade. Este é o Montini, sem vocação sacerdotal, que esfacelará a Igreja de Cristo. De repente, depois da eleição, o sumo pontífice Paulo VI põe-se rapidamente ao serviço do ressurgimento da nova teologia, começando por chamar ao ensinamento bíblico dos jesuítas. Leonard e Zervig, humilhando com este gesto o Santo Ofício, que os tinha condenado depois, nomeou para a comissão bíblica os cardeais Alfrink e Koning e outros 4 estudiosos progressistas modernistas, os quais em 21 de abril de 1964 publicaram uma instrução que era a rejeição de Munitum do Santo Ofício, que defendia a historicidade dos evangelhos. Na audiência de 2 de julho de 1969, o Papa Paulo VI ousou dizer que é necessário mudar mesmo a religião, porque o mundo muda. Esquecido de que Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passará. Isto está em Mateus 24 e 35. Mas Paulo VI queria transformar o cristianismo de modo a alinhá-lo com o mundo. Seria uma apostasia. São Tiago disse: não sabeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? O sonho de Paulo VI, pelo contrário, era fazer da Igreja uma organização filantrópica.